Sejam bem-vindos a mais um iGreencast, uma edição muito especial. Hoje eu trouxe aqui um cara muito querido que ele está fazendo toda a diferença no negócio da iGreen. Ele veio de fato para agregar valor, conhecimento, experiência e nos ajudar a escalar o que será a maior operadora virtual do Brasil. Então, mais uma vez, muito obrigado, Luiz, pela sua presença. Estar aqui junto com a gente, né? Agradecer. Muito uma honra, né? Ter você aqui, não só no iGreencast, né? Mas construindo esse negócio junto com a gente. É um prazer imenso ter você, né? E, cara, acho que é a primeira pergunta que eu vim para falar, né, Luiz? Quem é o Luiz? Muito bem, muito bem. Cara, primeira coisa é dizer que é uma honra para mim fazer parte desse time hoje, né? Ter sido convidado e, obviamente, estar em um momento muito importante da minha carreira para que eu pudesse vir para cá. Então vamos lá. Quem é o Luiz Guilherme? O Luiz Guilherme é um mineiro, né? Minas Gerais, de uma cidadezinha pequenininha chamada Muzambinho. E que, muito novo, né? Tinha uma obstinação para buscar um legado, ser alguém na vida como todo mundo, né? Mas naquele momento, com pouca experiência, a única experiência que tinha era a experiência dos meus pais, que sempre foram empreendedores. E aí quando eu vejo toda essa minha trajetória, e eu vou falar um pouco mais à frente, o que me motivou muito em estar aqui, então você vai escutar isso daqui a pouco, né? O que me motivou muito? Faz parte dessa trajetória de empreendedorismo, né? Principalmente quando a gente olha para independência financeira. E o Luiz Guilherme, ele começou a carreira já em telecomunicações. Foi seu primeiro trabalho, foi em telecomunicação, então? Foi meu primeiro trabalho, foi em telecomunicações na área de tecnologia, né? Então, tá falando quanto tempo atrás, Luiz? Cara, isso... a gente pode revelar a idade. Isso já são 28 anos. 28 Legal. Anos. E engraçado que eu comecei em telecom na área de tecnologia. Então eu sou formado em ciências da computação. E isso me ajudou muito porque eu sempre fui muito comercial. E a área técnica me ajudou a conseguir enxergar o que a gente precisaria fazer para vender mais do ponto de vista de solução. Isso agregou absurdamente, né? Cara, que legal, hein? Assim, a gente pode falar, cara, então mais de 20 anos de experiência na telecom. Você viu tudo, né? Você viu acontecer, o quebra do monopólio, abrir a Vivo, Claro, TIM. Você viu tudo aquilo acontecer. Tem algumas curiosidades que são que fizeram parte da carreira, né? Antes eu falava que eram mais de 20 anos de carreira, agora eu já posso falar 25, né? Porque está quase lá em 28. Né? Exatamente. Quando chegar em 30 eu já vou ser um idoso na carreira. Mas muita coisa acontecendo. Eu peguei lá o comecinho da telecomunicação. Em Minas Gerais, a Telemig celular tinha acabado de ser privatizada, porque ela pertencia a um grupo estatal. E desde lá do começo foi um consórcio que assumiu a Telemig em Minas Gerais, né? E esse movimento estava acontecendo no Brasil todo. Todas as empresas que surgiram, praticamente eram todas governamentais, e aí elas começaram a ser privatizadas. Então eu peguei lá o comecinho da Telemig, quando ela foi privatizada, e ela atuava em Minas Gerais. É uma coisa curiosa, né? Era a banda A. E a banda A, ela era Minas Gerais menos a banda A do Triângulo Mineiro, que tinha uma operadora daqui, uma operadora aqui de Uberlândia, chamada CTBC, né? Que hoje é uma empresa respeitada de telecomunicações, Sim. que ela tinha a banda A do Triângulo Mineiro. Então Minas Gerais era dividido e a gente só tinha uma operadora por região. Veja só como é que era um monopólio, né? Não, cara, assim, é interessante, né, você ver a história, porque a gente está fazendo a mesma coisa na energia, né? A gente está fazendo a mesma coisa na energia, abrindo o mercado livre, né? E assim, você viu o que aconteceu com a telecom e até trazendo já para a telecom, né, de acordo com toda essa bagagem, o que a gente viu no Luiz foi, cara, um cara com muita experiência, um cara que estava com vontade de fazer história. A gente viu um cara muito sincero, com uma humildade, cara, que não cabe no coração. A gente viu que, de fato, ele tinha todas as características, né, para somar e fazer parte disso aqui. E assim, Luiz, né, mais uma vez, cara, eu quero te agradecer porque assim, não é fácil, né? O desafio iGreen, ele exige muito da gente. A gente dorme pensando, a gente meio que vicia nesse negócio, a gente dorme pensando, almoça pensando, vai comer pensando em como fazer mais, como entregar mais, porque de fato é uma oportunidade muito única, né? Você que viu tudo isso e eu vejo que um lapso que a gente está vivendo é
É igual aconteceu com os bancos, né? Eu acho que existiu a primeira oportunidade da Telecom, que foi na quebra do monopólio, e agora está existindo a segunda oportunidade da Telecom. E olha que interessante isso, são duas grandes ondas, né? Existiu a primeira onda quando quebrou o monopólio, veio Vivo, TIM, Claro e Oi, e agora está vindo a segunda tsunami, né? Que é aquela que a gente chama de operadoras virtuais. Até para trazer um pouco a noção para você, que isso já aconteceu com os bancos, né? Não sei se você lembra, mas lembra? Tal do Banco do Brasil, HSBC, Caixa Econômica Federal, né? Ou seja, os grandes monopólios. E aí veio de cara uma tal do Nubank aí, né? Um Banco Inter, uma fintech. C6, uma fintech digital rápida. Eu acho que tem tudo a ver com o nosso momento de telefonia, né, Luiz? Fala um pouco sobre isso. Tudo a ver. Quando a gente olha a história, né? Esse movimento ele até demorou muito a acontecer. Mas as próprias operadoras tradicionais, que hoje detêm a parte estrutural, que é a parte de engenharia, de rede, elas percebem o seguinte, falam assim, eu cheguei aonde eu conseguia chegar. Como que eu faço para ser melhor ainda, né? Só que só com aquele pensamento tradicional, com aquela quantidade de regulação que existe, de scripts que não são humanizados, elas percebem o seguinte, falam assim, olha, eu preciso sair disso, mas eu não sei fazer porque eu carrego uma cultura que é uma cultura muito entranhada, inclusive dos próprios profissionais que fizeram elas chegarem até aqui. Como que eu faço melhor? E aí é um movimento mundial, não aconteceu aqui no Brasil primeiro, né? Tudo que acontece lá fora, passa um pouquinho de tempo, acontece aqui. E isso dá muita certeza para a gente que a iGreen ela já está no caminho e ela vai ser a operadora virtual mais relevante do Brasil dentro em breve. Então, por exemplo, as operadoras então olham e falam assim, olha, eu não consigo fazer melhor do que eu faço. E aí elas abrem o mercado para as operadoras virtuais, que são empresas, grupos econômicos importantes, como é a iGreen. Fala assim, olha, eu agora tenho esse portfólio aqui, eu tenho como conectar você à minha rede. E eu quero que você atue principalmente em vendas, tecnologia e canais. E produto, obviamente, né? Na marca, produto, canais, quando a gente junta tudo isso, fala assim, olha, vocês são muito bons, então eu deixo vocês se conectarem à minha rede, que é a rede de celular, a rede física deles. Então a gente fica por conta de ser uma empresa de vendas. E por que a gente tem o direito de vencer? Quando a gente olha para o mundo, a Dinamarca, por exemplo, 34% de todo mundo que usa celular na Dinamarca não estão ligados às operadoras tradicionais, mas estão ligados às operadoras virtuais. É como se tivesse um exemplo, né? 10 milhões de clientes lá na Dinamarca, a gente está falando que mais de 3 milhões não estão conectadas na Vivo, na TIM, estão conectadas Exatamente. em iGreen Telecom, né? Empresas locais que desenvolveram um core de tecnologia, né? Canal de venda e conseguiram alcançar, cara, a gente pegar 30% do mercado, porque assim, Dinamarca é um país, né? Relativo ali. Sim. Agora, imagina um país como o Brasil, com mais de 200 milhões de linhas de celular, a gente alcançando a marca de 30%, Luiz. Coisa absurda, assim, e aí a motivação de eu estar aqui, né? A gente vai falar um pouco sobre isso também, né? Mas veja bem, quando a gente pega a Europa como um todo, somando todos os clientes que estão ligados às operadoras virtuais, a gente já tem mais de 15%, somando tudo. Por exemplo, a Alemanha tem 20%, Dinamarca tem 34%, aí tem outros países que tem um pouquinho mais de 20%. Somando tudo, a média está em 15%. Agora, olha só como que a gente está no lugar certo. Na hora certa. Na hora certa. Gosto demais disso. Nossa. E ligando energia, que é um serviço fundamental na vida de todo mundo, e telefonia, que é fundamental e já faz parte da população brasileira há mais de 30 anos. Quando a gente pega e junta esses dois ingredientes, eu vou contar, no Brasil, só 1% dos clientes são de operadoras virtuais, ou seja, nós temos um campo muito aberto para isso acontecer. Então a gente está falando de 200 milhões de linhas, 1% é o quê? 2 milhões? Existem 2 milhões de clientes, é isso? 2 milhões de clientes, pessoas físicas que usam os serviços que são os serviços individuais, ou seja, de celular mesmo, serviço tradicional de celular. Cara, e a gente está num negócio de sair de 1% para 30%, que foi o que o mercado global fez, né? Foi o que essas
o que lá... E assim, né? É claro, o que acontece lá fora, gente? Acontece aqui no Brasil, né? Ele citou um pouco da Alemanha, vocês sabem que eu estive lá recentemente, né? O mercado lá muito mais maduro, tecnológico, muito mais livre, né? Aconteceu essa mudança no mercado livre de energia lá, como está acontecendo aqui no Brasil, e exatamente a mesma coisa com a telefonia, né? Cara, assim, a gente pode, né, realmente afirmar que nós somos privilegiados. Muitas pessoas falam, nossa, Thiago, né, alguns CEOs, né, já entraram em contato comigo, cara, o que você acha, né, de ter um negócio no Brasil, né? Pô, um país, cara, onde a legislação ela sempre está jogando contra, impostos, né, sempre aumenta, um negócio inseguro, né, aquela incerteza de grandes investimentos, etc. Então, assim, tem pontos críticos, né, pontos negativos, né? Mas, cara, se a gente colocar os pontos negativos aqui e os pontos positivos aqui, a lista dos pontos positivos, ela é imensamente maior do que os pontos negativos. Ela é imensamente maior. É um país que tem, cara, 200 milhões de pessoas. Então só aí a gente já vê que é um mercado gigantesco. 2, é um país que consome muito e ele gosta de coisa boa e ele está disposto à mudança. O brasileiro, cara, tá ruim aqui, ele troca, ele muda rápido. Então isso é oportunidade para quem quer entregar o melhor. E eu podia pontuar vários, né, porquês de empreender no Brasil. E assim, Luiz, eu agora voltando justamente nessa questão do empreender aqui no Brasil, né, que você começou citando, etc. A gente já viu que, pô, a gente está no cenário ideal, né? A gente vai falar um pouco mais sobre estrutura e etc, mas em tempo de temporal, né, tempo, a gente está no melhor momento, né, para realmente dar uma alavancada na telecom. E agora falando para o empreendedor, para aquele cara que está assistindo a gente, né, o nosso licenciado, o nosso parceiro que acreditou na marca, né, está ali conectando com a de energia, etc. Como que você vê esse licenciado junto com a iGreen Telecom? Cara, eu vejo a conexão da velocidade que a iGreen tem, já sendo uma empresa consolidada em energia e já tendo modelo diferenciado de comissionamento para o seu licenciado e agregando telecom, primeira coisa, nós temos os dois serviços e uma única empresa que são essenciais e todos os brasileiros necessitam, energia e telecomunicações. Agora, quando a gente analisa o licenciado sendo sócio da iGreen, porque é sócio. É sócio. Se você ainda não percebeu isso, você vai entender. O que é o conceito de sociedade? É você ter uma empresa, você efetua vendas e um sócio, o que ele faz? Ele tem uma participação societária. Ele paga todas as contas, então ele tem o risco das contas serem, inclusive, maiores do que a receita. Você paga todas as contas, o que sobra, se tem dois sócios, fala assim, ó, quanto que a gente vai tirar aqui? Ah, vamos tirar 30% do que sobrou, né? E deixa o resto no caixa. Você é sócio de uma empresa de telecomunicações, talvez você nem saiba disso. Porque quando você faz uma venda, você ganha uma comissão. Então, vamos falar aqui daqueles R$7, né? Sim. A gente distribui até 15 em toda a cadeia. Fora as ofertas, fora tudo que a gente tem, que acontece todos os meses. São as campanhas que motivam e colocam o dinheiro no teu bolso. Mas vamos falar do tradicional, que é o meio de comissão. Você faz uma venda, você é remunerado lá, se é uma conexão direta, em R$7. Esse cliente vai pagar essa conta aqui, vai pagar a conta seguinte, toda vez que ele efetuar esse pagamento, você está recebendo R$7 como um sócio. Se a gente pega a cadeia como um todo, você é sócio em mais de 22% de uma operadora. E quanto que você investiu? Investiu praticamente nada, né? Porque a licença que você comprou te dá o direito em vender, em comercializar esse serviço. Então imagina só, eu tenho parceiros que me acompanharam a vida toda, né? Porque eu falei só da Telemig, mas depois eu passei pela Vivo, 10 anos na Vivo, depois eu passei pela Claro, 10 anos, eu fiz o startup dessas duas operadoras em regiões, por exemplo aqui no Triângulo Mineiro, né? Que elas não atuavam, a gente abriu a frente aqui. E como é que é o modelo? A pessoa vai lá, faz uma ativação e ela recebe uma vez só. Só uma vez. Não é só, você é um vendedor, né? É um vendedor, é na largada. A operadora, se esse cliente ficar 20 meses com a operadora está ganhando. E esse cara que vendeu aqui ganhou uma vez só na largada. Se você, e eu já fiz essa conta para vários parceiros que estão doidos, eles me ligam e dizem, Luiz, quando que a gente pode começar a vender para a iGreen? Por quê? Eu tenho parceiros que estão há 5 anos nesse negócio.
parceiros que vendiam em média 500 ativações por mês. Você imagina, Thiago, vendendo 500 ativações por mês, com índice de cancelamento que é baixo, 2%. Há 5 anos vendendo 500 ativações por mês, quanto que esse cara não ia estar ganhando aqui hoje? Com certeza ia estar para cima de 50 mil reais só com a base que ele construiu. E você tem a oportunidade de fazer isso agora. Agora! Então a gente não pode perder tempo. Então essa correlação de remuneração recorrente, Thiago, só a iGreen tem. E assim, eu gosto dessa palavra sócio, né? Porque o cara que ele se torna sócio do negócio, ele tem que ter uma mentalidade de dono do negócio. Perfeito. Ele está ali para somar, né? Ele não está ali ele está ali realmente para somar. Obviamente, quanto maior for a iGreen, maior será o bônus desse nosso sócio, né? Então, acho que essa percepção ela é ideal para o cara que começa a empreender junto com a gente. Entender que a partir do momento que ele começou o negócio dele, pô, ele é sócio desse negócio. E eu acho mais interessante ainda que a gente não manda nada numa folha de pagamento para ele ajudar a gente a custear, né? Esse prédio aqui de mais de 1.000 metros. O risco é zero. Não, a Amanda me acabou de notificar ali que a gente já bateu mais de 184 pessoas internas. 184. Você tem noção disso? É um crescimento Agora tremendo. imagina uma folha de pagamento dessa. Imagina o custo com impostos, compra de chip. Toda hora, Luiz, Thiago, tem que mais não sei quantos mil, e mais não sei quantos mil. E mil, gente, você aumenta os mil. Que eu falo, Luiz de Deus. E campanha. E não, coloca o Márcio Garcia para falar da Telecom. E vai dinheiro, e vai isso. Cara, e você? O que você investiu para se tornar sócio desse negócio e ter uma participação recorrente, vitalícia, enquanto seu cliente estiver ativo? Então, essa percepção, cara, ela é muito poderosa. Né? Poderosíssima, poderosíssima. Ninguém tem esse modelo. Nenhuma operadora tradicional conseguiu fazer esse modelo existir. E aqui a iGreen já está na veia dela, ela sabe fazer isso. Então, você é sócio. Agora, você falou um negócio... Você falou um negócio muito interessante lá atrás, quando você falou de energia, né? E vamos olhar para a iGreen de uma forma geral. Nós temos a conexão solar, nós temos a livre, nós temos a conexão green e agora nós temos a conexão telecom. Veja bem, hoje nós temos mais de 5 mil licenciados que podem vender telecom. Só que isso era só até o mês passado. Agora, esse mês, a gente colocou o All-in Telecom, ou seja, a gente quer que todo mundo experimente. Então nós temos mais de 15 mil pessoas, licenciados, que podem vender telecom. E se você já vendeu conexão green para alguém, experimenta fazer uma portabilidade. Faça só uma. Você vai ver que é muito simples. E você vai ver o dinheiro cair na hora, o quilowatt subir na hora, se for portabilidade, sobe 200 kW. É mais talvez do que a casa que você está visitando, que às vezes o contrato vai ser de 120, 130 kWh mês. Certeza. Você já está indo naquela residência para conectar uma conta de luz. E naquela residência moram 3 pessoas, segundo o IBGE, ou até mais. E essas 3 pessoas com certeza usam o celular. Então a união, quando a gente pega a iGreen, quando eu olho para a iGreen hoje no Brasil, eu vou assim, gente... Você me desculpa, mas assim, você é de uma genialidade tremenda, porque você pegou os 2 produtos que são fundamentais na vida das pessoas e os 2 produtos têm recorrência, Thiago. Imagina só se você tem um produto que você precisa vender todo mês para poder ganhar. Todo mês para poder ganhar. E um outro produto que você vende todo mês e ganha mais porque acumulou com o do mês passado. Exatamente. Isso é genialidade. Então esse é um motivo, você me perguntou lá atrás, por que eu resolvi vir para a iGreen? Primeiro, pela inteligência com que esse negócio foi montado pelo Thiago e a família iGreen. E eu percebi o seguinte, nos primeiros encontros que nós tivemos, a gente já foi para a execução. Então assim, tem muito planejamento, mas a execução está na veia. Então a iGreen é uma empresa de vendas. E eu sempre quis isso nesses 25 anos de carreira, assim, como que eu coloco todas essas ideias de empreendedor que eu tenho na minha mente para funcionar? E aí eu vejo aqui e falo assim, pá, eu vou fechar essa parceria, sabe por quê? Porque eu quero que meu nome fique na história como o Luiz Guilherme se juntou a uma grande empresa e o meu nominho vai ficar lá. Exatamente. Pode ser lá no finalzinho, mas está registrado. E construiu a maior operadora virtual do país. Exatamente. E por muitos anos, hein? Eu vou estar aqui por muitos anos. Por muitos anos, com certeza, por muitos anos. E realmente isso aqui, gente, isso aí tem valor, né, Luiz? Isso aí acho que
de novo, no momento certo, a gente criou uma estrutura muito, muito poderosa. Hoje a gente tem condição de, cara, se a gente quiser conectar 10 mil clientes esse mês, a gente consegue. 50 mil clientes esse mês, a gente consegue. A gente conseguiu um negócio a nível escala que ele é perfeito, né? Quem busca empreender hoje, gente, óbvio, né? Todo mundo que tem essa inteligência para empreender, gosta de dinheiro, o que eles estão buscando? Uma empresa que tem estrutura, ok? Estrutura, que dê segurança jurídica, né? Ou seja, que ela esteja muito bem posicionada. A gente precisa disso, então não precisa nem falar, né? Pô, a Vibra é nosso sócio, a gente está conectado com a empresa que é auditada, né? Está ligada à Bolsa de Valores, então assim, não tem nem o que falar. Sou o maior distribuidor de combustível do país, a quinta maior empresa do Brasil, que simplesmente tem 50% do nosso negócio e traz toda essa robustez, essa segurança jurídica, né? Pra gente. Então, beleza, você tem uma estrutura, tem segurança. Terceiro, você precisa de algo que tem potencial de escala. De escala. Cara, tem alguma coisa que você consegue escalar mais que isso? Que não tem limite, não tem fronteira a nível nacional, não tem limite, não acaba, infinito, e você pode... Não, esse negócio de telecom, ele tem todas as características para alguém, cara, que ele quer empreender. E assim, não é, porque assim, o empreendedor hoje, ele não tem que gostar do que ele, não é porque eu gosto de telefonia, eu gosto de não. O cara que é empreendedor é igual eu, ele está em busca de oportunidade. É o quê? A oportunidade está como? Está entrelaçada com telefonia, esse é o cenário, esse é o momento. Cara, eu amo telefonia, eu vou fazer isso acontecer. Está entrelaçado com... Então assim, eu acho que é muito disso, né? Você que está escutando a gente aqui, cara, a gente conseguiu criar um app que você pode construir fortuna. Hoje tem pessoas ganhando mais de 180 mil reais por mês, com renda recorrente, e começou como você, vai começar indicando colega, amigos, etc. A gente já tem uma estrutura que de fato funciona. E falando sobre isso, né, eu queria dar uma enfatizada nisso porque, cara, isso é forte demais, Luiz. Imagina o seguinte, eu sou licenciado. Aí eu abordei uma casa, eu fui numa casa. Imagina que a conta de energia dos caras lá é 400 reais. Então subiu lá aproximadamente 400 kW para mim. E aí tem mais 3 pessoas na casa, como você citou, e eu faço a portabilidade com cartão de crédito dos 3. Sobe 400 kW de cada um. Para cada um. Para cada um. 1.200 kW fora os 400 da casa. A gente está falando de 1.600 kW. Você concorda comigo que se eu startei um negócio, tá? Se eu startei um negócio e eu vou levar 1 ano para bater acionista, 1 ano para somar 1 milhão de quilowatts, eu posso ir 4 vezes mais rápido para somar os mesmos 1 milhão de quilowatts. Basta seguir a estratégia de conectar a casa e os 3 moradores. Se você fizer isso, se você ia alcançar um cheque de 50 mil em 1 ano, você vai alcançar ele 4 vezes mais rápido. Simples assim. Porque você entendeu o conceito, de fato, de linkar essas 2 ofertas para escalar o seu negócio. Isso, gente, é muito fácil de entender. É muito fácil. Olha só. Nós estamos falando aqui de 4 anos. Imagina só, eu estava conversando com um acionista esses dias, e o acionista falou, eu falei, quanto tempo você demorou a virar acionista? Cara engajado. Uhum. Deu 1 ano e pouquinho, ele já virou acionista. 1 ano e pouquinho. Imagina só se ele tivesse 1 ano atrás, engajado como ele é, e que já existisse telecom. 3 meses. 3 meses. Agora imagina só que você demoraria 4 anos para virar, você vai virar em 1, então você tem a oportunidade. A gente está trazendo uma velocidade que não é só da graduação, mas é em dinheiro na tua mão. Coloca isso no tempo e vê, em 1 ano, com o telecom, você engajando em telecom, com 1 ano, você vai ganhar 4 vezes mais do que você ganharia antes. E a iGreen quer isso aí. A iGreen, ela quer gerar negócios, porque o licenciado com dinheiro no bolso, com realização, é irreversível. É irreversível. Então você vai crescer absurdamente. Eu me lembro de uma passagem da minha vida, se me permite, né? Quando eu vim para Uberlândia, eu tinha 17 anos de idade. E eu tinha no meu currículo só que eu era filho de empreendedores. Não tinha mais nada no meu currículo. Né? E aí, Thiago, eu fui uma empresinha uma empresa de RH, que fica no centro da cidade aqui, né? E eu cheguei lá, a menina falou assim, você precisa fazer um currículo. Eu falei assim, tá bom. Aí eu fui numa lan house, falei, preciso fazer um currículo, dei meus documentos, mas o que você faz? Eu falei, não faço nada, né? Eu não sei nada, mas eu sou bom para conversar, eu sou um cara empreendedor, põe aí alguma coisa. E voltei lá, cheguei lá no balcão para entregar. Eu falei assim, fiz o meu currículo, queria entregar. A menina pegou meu currículo assim, e colocou numa pilha de currículo desse tamanho.
Aí eu falei assim, moça do céu, mas nunca vai chegar a minha vez. Isso aqui vai sumir aí dentro, você sabe disso, né? Deixa eu conversar com alguém para que as pessoas possam conhecer, né? Ver meu potencial, ver que eu sei conversar, ver que eu sou um cara traquejado. Eu não tenho experiência, mas eu sei vender, né? Uhum. E ela falou assim, não, mas aqui o procedimento é esse, né? Beleza. Eu falei assim, eu posso beber uma água lá dentro? E entrei. Na hora que eu entrei, eu fiquei lá pertinho de uma sala, saiu um candidato de uma sala, porque vinha uma moça chamada Dirce. Olha aí. E essa moça vinha e chamava os candidatos. E aí na hora que eu vi que um saiu, eu, entrou. Entrei. Entrei e ela falou assim, mas eu não chamei você não. Eu falei, não, você não vai chamar. Você nunca vai me chamar. Mas eu vim aqui para conversar com você um pouquinho. Mas esses são 5 minutos do seu tempo só que eu preciso. Não, mas não funciona assim. E eu conversei com essa moça. Eu contei a minha história em 5 minutos. O que eu estava fazendo em Uberlândia, que eu queria estudar, que eu queria trabalhar, que eu queria empreender aqui em Uberlândia, etc. Tal. O que aconteceu? Depois de uma semana ela me chamou e arrumou meu primeiro emprego aqui em Uberlândia. Só. Então sabe o que você precisa, gente? Se você tiver 5 minutos para dizer para a pessoa, você conseguir 5 minutos, tem que ser cara de pau mesmo, vendedor tem que conversar. Se você tiver 5 minutos para falar que, olha, eu estou aqui em uma empresa que vai te oferecer desconto em conta de energia, quando que uma pessoa no Brasil imaginou, assim, peraí, isso aqui já é uma coisa, isso aqui, ó, aquilo que está na conta, assim, não, peraí, eu vou economizar 10%, 12%, não sei quantos por cento, isso era impossível. Você abre as portas assim. Depois que você conversou, que mostrou que é uma empresa séria, a pessoa para fazer vai ter que fazer uma assinatura via Face ID, ela vai, opa, esse negócio é sério mesmo, você já ganhou a confiança da pessoa. Para você vender telecom, tá muito simples. Meu amigo, essa pessoa vai vir, porque os nossos produtos são acessíveis, não tem fidelidade, desburocratizado. A pessoa vai acessar e já vai sair tendo desconto em farmácia. Não, eu te falo uma coisa, eu penso até diferente, porque eu fui agora, porque é bom isso, né, cara? Porque eu sou aquele presidente que está ali no meio do movimento, então eu estou sempre pegando insights, sempre pegando ideias. E tinha um cara lá que ele simplesmente falou o seguinte, falou assim, Thiago, como as pessoas aqui, é uma cidade pequena, etc., não estão acreditando no desconto na conta de energia, eu comecei a ofertar telecom. E aí, a hora que eu ia ofertar telecom para essa pessoa, olha que interessante, eu ia ofertar telecom para essa pessoa e falar, e é a primeira operadora que te dá desconto na conta de energia. Aí a pessoa, nossa, então eu quero me tornar cliente para que eu possa ter o desconto. Porque o brasileiro, ele não acredita que ele vai ter um desconto de graça, mas não vai ser de graça. Você vai ter que se tornar um cliente da Telecom. Então você se torna cliente da Telecom, você vai ganhar desconto na conta de energia, você vai ganhar acesso a um clube de benefícios, né? Completo, sim. Drogazil, Droga Raia, 40-70% de desconto, Cinemark, cinema, Netshoes. Então, eu tô vendo até diferente, a porta de entrada ser a Telecom. E na sequência, falar que o benefício da telefonia é o desconto na conta de energia. E aí você pode começa com um plano menorzinho aqui, a gente come papapá e tal. E sabe o que é mais interessante? Experimenta, porque o cara vai gostar. Experimenta. E outra, a gente está fazendo campanhas agressivas, né? Pô, a gente está fazendo umas campanhas que, assim, pelo amor de Deus, né? Tem um negócio aqui que, assim, conecta 10 clientes, ganha R$500. Pô, o plano é quase R$50. É como se eu estivesse entregando o dia de volta pro cara. Exatamente. Como se eu estivesse entregando o dia de volta. Então, sim, você concorda comigo que se você vai garantir que você vai conectar mais de 10 clientes no mês na telefonia, será que não faz sentido, talvez, num determinado momento, para aquele cara resistente, você falar assim, cara, vamos fazer o seguinte, ó, se você não gostar, eu te devolvo seu investimento. Por quê? Gente, a iGreen tá te dando esse dinheiro. Você vai colocar 10 clientes, a iGreen vai te dar R$500. Você devolve R$50 pro cara. Que aí você mostra segurança. Você mostra segurança do que você está fazendo. E isso, gente, gera valor. Eu estou falando o que eu faria. Pode ser que você não queira. Tal, é um amigo, um conhecido. Vamos fazer o seguinte, eu vou pagar o seu primeiro mês. E aí se você não gostar, tudo bem. Gente, só que aí você tem que colocar no cartão de crédito. Cara, o cara até esquece. Ele começa a usar, o plano é bom, ele funciona, a internet é boa, gera valor. Então, assim, porque o seu foco é o quê? Cara, seu foco é recorrência. Você não está aqui para ganhar dinheiro só agora, você está aqui para ganhar dinheiro sempre. Então, cada cara que se você conecta, você está aumentando o seu pote da recorrência, sua aposentadoria, em R$7. E a iGreen está te devolvendo o seu dinheiro. Então, assim, a gente está entregando, acho que na verdade, assim, né, a gente está entregando tudo, cara, pro All-in. E as pessoas precisam entender o momento da iGreen. Porque não é sempre que a gente vai fazer isso, gente. Porque, assim, a gente literalmente está queimando dinheiro.
acreditando que no momento que o Brasil está vivendo, na grande oportunidade, a gente está fazendo isso. Se a gente está investindo, será que você, que é sócio, não faz sentido também jogar o jogo junto com a gente, construindo essa promessa? Então acho que é muito sobre isso, né, Luiz? De criar esse engajamento, fazer com que as pessoas realmente se conectem com esse produto, porque ele abre portas para oportunidades aqui dentro. Tiago, vou te dizer uma coisa, o maior desafio que a gente sempre teve no mercado de telecom, quando a gente olha para os canais tradicionais, para as operadoras tradicionais, era justamente fazer com que os vendedores das lojas acreditassem nos produtos. Porque veja bem, se o vendedor vende 100 produtos e de repente ali na loja desses 100 produtos volta um para reclamar, o que o vendedor fala para a gente quando a gente ia visitar, né? O vendedor fala assim, nossa, tem tanto problema aqui, né? Porque de 100, 99 estão satisfeitos, um voltou, e vendas é isso mesmo. Normal. Vendas é isso mesmo. Tem a porta que você vai bater e vai dar certo, tem a porta que você vai bater e não vai dar certo. Mas o nosso trabalho é esse, vender. Agora, a gente tem que acreditar muito naquilo que a gente está construindo agora. Principalmente na estrutura que a gente escolheu para poder criar a iGreen Telecom. Gente, a nossa cobertura é fantástica. Eu cheguei agora, eu ia vir de avião, resolvi vir de carro porque eu fiz uma logística diferente. E depois, Thiago, você faz essa confirmação aqui e valida para os licenciados que eles acreditam muito em você. Eu vim em uma videoconferência com o meu time para falar, sabe do que, gente? De cashback. E eu estava na estrada e era uma reunião importante porque eu precisava falar. Eu vim falando de Ribeirão Preto até quase Uberlândia, foi quando a reunião acabou, mas o sinal não acabou, o sinal continuou. Eu vim falando iGreen. Eu até gravei um trecho que eu vou mostrar na minha próxima live, o quanto estava bacana o sinal. Então assim, acredita nesse serviço, que é sensacional, e tem surpreendido a gente. E você já acredita na iGreen, porque você já veio para cá como empreendedor, como sócio da energia. Agora você vai agregar telecom, meu amigo, e você vai voar 4 vezes mais rápido. 4 vezes mais rápido, esses são os números. E assim, a gente mapeou, né? Não podia nem falar isso, mas eu vou falar. A gente colocou, hoje a gente tem mais de 170 mil clientes, a gente colocou como se todos eles fossem de telecom. Todos eles fossem de telecom. Acredite se quiser, Luiz, você acredita que os licenciados estariam recebendo mais dinheiro? Muito mais. Eles estariam recebendo mais dinheiro, né? Ou seja, cara, o bônus telecom ele está pagando muito, ele foi muito bem estruturado e ele está pagando muito. Porque se você pegar a média de consumo, quando a gente pega um negócio que é o ticket médio da energia, exatamente. E sabendo que a iGreen é uma pioneira, porque a iGreen que abriu as portas do varejo no Brasil, tá? Isso aqui eu falo de todo estudo, porque eu também tive uma passagem forte em energia. E a iGreen, ela abriu as portas para o varejo, que é a residência, o pequeno consumidor poder aderir ao desconto. E aí, gente, se você pegar o ticket médio e o que você ganha, a média, eu não vou falar mas na telecom a média é maior do que na energia. Realmente a gente fez isso pro Flopa. Então, a hora que a gente bater 100 mil clientes, o bônus da galera vai estar gordo. E essa é a meta. E para a gente encerrar, Luiz, esse iGreen Cash, né, que realmente foi muito especial, batemos forte ali, trazendo essa experiência da telecom. Eu queria encerrar com a sua visão, né? Porque assim, eu sou um entusiasta, eu sempre sou o cara que gosta de estar mirando na lua, né? Realmente muito longe, etc. Mas a gente está aqui do lado de um cara sensato. Né? Um cara que ele é pé no chão, um cara que já tem história, né? Igual ele citou, 10 anos na Claro, 10 anos na Vivo, né? Lançou a MV Knows, né? No caso a operadora digital junto à Algar, né? No Triângulo Mineiro, ou seja, ele tem uma experiência e know-how de crescimento fantástica. Eu queria que você encerrasse com essa palavra. Cara, qual que é a sua previsão, né, para final do ano, né, agora 2026, 2027 e 2028? Quando eu vou falar de previsão, como o Thiago mesmo disse, e ele tem me conhecido cada vez mais, né? Eu sou um cara de planejamento. E o número que eu planejei para cá foi um número muito otimista. Quando eu fiz o número e mandei para o Thiago, eu disse, Thiago, eu acredito que a gente chega no final do ano com tantos clientes. E eu fiz esse número e falei assim, cara, eu acho que está otimista. E acostumado com o mercado tradicional, eu falei assim, se eu mandar esse número para o Thiago, eu vou me comprometer. Mas eu também sou entusiasta e eu também estou em busca de fazer história, algo muito maior, e é de fazer história.
E eu falei, você quer saber? Aqui é transparência. Eu vou mandar o que eu acho que tem potencial. E vocês acreditam que a gente está fazendo 20% a mais do planejamento que eu fiz? E aí eu olhei para mim mesmo e falei assim, cara, será que eu fui otimista ou eu fui meio pessimista, né? Então o que a gente tem que ser é muito otimista. Agora, olhando para o futuro, como eu disse, e aí puxando um gancho daquilo que eu disse, quando a gente olha para a Dinamarca, 34% dos clientes já são de operadoras virtuais, porque nós somos desburocratizados, nós somos transparentes, nós somos muito honestos com aquilo que a gente oferece, é a única operadora que os dados acumulam. Então a gente tem muito potencial para chegar no número desse de 34%, somando todas as MVNOs. Se a gente ficar com uma parcela dessa, a gente está dizendo que a gente vai ter mais de 60 milhões de clientes dentro das operadoras que são operadoras virtuais como nós somos, certo? Então, dos 200 milhões de linhas que existem, 60 milhões no futuro serão de operadoras virtuais. Então, veja bem, agora vamos fazer um negócio que a gente chama CAGR, né? Que é uma previsão, como o Thiago aqui me pediu, né? Dentro daquilo que eu sei, dentro daquilo que eu estudo. As operadoras virtuais cresceram de 2023 para 2024, 44%. Tá. As virtuais. As operadoras... Já é um crescimento absurdo. Não, né? nenhuma operadora tradicional cresceu 44%, nem quando surgiu, em um ano, nem quando surgiu. Então as operadoras virtuais entram 44%, porque elas oferecem aquilo que as grandes não conseguem oferecer. Sim. Ponto. Se a gente cresceu 44% de 2023 para 2024, e a previsão de 2024 para 2025 é a gente manter esse crescimento de 44%, e a iGreen entrou nesse negócio agora, quando chega lá em 2028, se a gente tem 10% desses 66, Thiago, significa, e é pessimista isso, significa que a gente tem 6 milhões de clientes. Com o que a gente tem hoje em 6 meses, a iGreen já distribuiu para você, licenciado, mais de R$1 milhão só de recorrência. Nossa. Só de recorrência. Olha o que ele está falando, gente. A gente lançou o Telecom recente e nós já distribuímos mais de R$1 milhão em bônus só com essa conexão. Só com isso. Imagina só lá na frente, quando a gente chega lá, nesse volume de clientes que vão ser com certeza de operadoras digitais, porque a gente está seguindo uma tendência mundial. Sim. E o Brasil é muito inovador, é um celeiro de oportunidades para isso. Imagina só se o dia que a gente atingir uma marca de 1 milhão, 2 milhões, até chegar, por exemplo, em 6 milhões de clientes. Gente, vai ter muita gente batendo a mão no peito, olhando para 2025, falando assim, tinha um acionista aí que falou que ganhava R$180 mil, lá em 2028 o cara vai estar ganhando 300 pau aí, talvez, com o Telecom. Então, assim... Só com o Telecom, né? Só com o Telecom. Então, gente, o recado final é o seguinte, o celeiro de oportunidades é muito grande e a pista está muito bem desenhada, porque a iGreen tem uma estratégia muito forte. O que a gente está vivendo aqui hoje mostra o que a gente vai ser no futuro. Então, assim, a iGreen é muito agressiva em vendas. O Thiago, ele pensa toda hora em como que o maior desafio nosso é acompanhar todas as ideias do Thiago, e é gostoso acompanhar porque tudo que ele pensa é para ir avante. E ele sempre fala uma coisa, assim, eu preciso deixar meus licenciados ricos, e essa é a nossa missão. É isso aí. Esse foi mais um iGreencast. Obrigado, Luiz. Cara, valeu Esse demais. Foi surreal. Deus abençoe. Tamo junto. E compartilha isso com todos os seus licenciados. Eles precisam entender que eles têm uma potência na mão. Valeu!